O mormonismo leva ao ateísmo filosófico. Na verdade, o mormonismo já é ateísmo. Inicio este vídeo com a frase de Joseph Smith acerca de Deus. O próprio Deus já foi como nós somos agora, e é um homem exaltado e reina entronizado nos céus. Esse é o Deus mórmon, e isso é ateísmo. Afirmo isso e irei provar. O mormonismo tem investido no Brasil. Cada vez mais se pode ver jovens com aquelas plaquinhas no peito andando em diversas de nossas cidades. Hoje qualquer um pode ser surpreendido por uma propaganda da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias no YouTube com uma moça linda te convidando para visitar uma igreja ou templo. Será que estão usando uma forma mais branda de flirty fishing, pesca com charme ou namoro evangelístico, a técnica de outra seita chamada a Família Internacional? Sinceramente, eu acho que tem algo disso nessas propagandas da Igreja Mórmon com moças bonitas e nunca com as desprovidas de beleza acima da média. Mas minha questão é outra. Não tratarei das técnicas de evangelização dos Mormons, tratarei de sua doutrina, teologia e filosofia. Bem, a maioria das pessoas pensa, cristãos e mormons acreditam em Deus. Talvez os cristãos acreditem em um só Deus, enquanto os mormons acreditam em muitos deuses. E essa diferença se resume a monoteísmo versus politeísmo, não monoteísmo versus ateísmo. Mas acho que isso deixa de lado uma questão categórica muito importante. Antes de perguntarmos em quantos deuses acreditamos, temos que fazer uma pergunta mais fundamental. Que tipo de ser é Deus? Pois nessa categoria reside uma diferença muito grande entre cristãos e mormons, a saber, nas características de Deus. Dito isso, precisamos definir teísmo e ateísmo, ok? Tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo são teístas. Não estou dizendo que creem no mesmo Deus. A questão de se Alá é o mesmo Deus que Yahvé é outra questão. Já adianto que obviamente são diferentes, mas o vídeo não é sobre isso. O que importa é que essas três religiões são monoteístas e principalmente teístas. Mas o que é teísmo? Teísmo é crença em um único Deus, mas não só isso, e esse é o ponto central. Esse Deus tem de necessariamente ser perfeito e reger, administrar, interagir com sua criação. Nada do Deus de Aristóteles e nada do relojoeiro que deu corda no universo e o deixou por si só. Isso é deísmo com D, não teísmo com T. Isso é tipicamente entendido no contexto do teísmo do ser perfeito. E existem inúmeros modelos de Deus sob esse termo, nos quais nenhuma das concepções mormons se enquadra. E na maioria das vezes, os mormons rejeitam essas noções. Então vamos contrastar o monoteísmo ou teísmo do ser perfeito com o politeísmo. O politeísmo é a ideia de que existem múltiplos pequenos deuses que são categoricamente diferentes e ontologicamente diferentes dos humanos. Você e eu não somos o mesmo tipo de ser que Thor, se ele existisse. Somos fundamentalmente diferentes. E o ateísmo, propriamente compreendido, é a crença de que não existe Deus ou deuses. É a negação tanto do monoteísmo quanto do politeísmo. É aqui que quero apresentar outro ismo, agora ateísta. Apresentar outro conceito com o qual você pode não estar familiarizado, chamado axiarquismo ateísta. O que é o axiarquismo ateísta? Em um nível superficial, tudo o que essa teoria diz é que não existem deuses ou Deus e que a realidade causal tem uma disposição para buscar valor. Não há nenhum agente pessoal por trás de nada disso. O próprio universo tem algum tipo de mecanismo pelo qual busca criar valor. Dito isso, aqui estão algumas características-chave do axiarquismo ateísta. 1. O valor é fundamental. 2. A lei moral não é criada. 3. A realidade possui uma teologia intrínseca. 4. Não há fundamento explicativo último e não há criador no sistema. Agora, quero ressaltar que não estou dizendo que esta é uma teoria estúpida. É uma teoria levada bastante a sério na literatura filosófica.
A razão pela qual menciono isso, no entanto, é porque, como verá, acredito que o mormonismo se enquadra filosoficamente na categoria de axiarquismo ateísta. O axiarquismo ateísta postula que existem princípios morais baseados em valores que sustentam a realidade causal, e essas são regras pelas quais a realidade se rege, ou seja, uma autorregência. Continue seguindo meu raciocínio, ok? Não se perca. Com isso esclarecido, vamos analisar as doutrinas centrais relevantes que a teologia mórmon postula e que estão relacionadas a este tópico. Primeira doutrina. Os mórmons acreditam em um conceito chamado lei eterna. Isso se refere a princípios fundamentais e imutáveis que governam todas as coisas físicas, espirituais e morais. Agora preste atenção. Até mesmo Deus está sujeito a essas leis eternas. Se examinarmos Doutrina e Convenções, capítulo 83, versículos 36 a 39, lemos: Todos os reinos têm uma lei dada, e há muitos reinos, pois não há espaço no qual não haja reino, e não há reino no qual não haja espaço, seja um reino maior ou menor. A todo reino é dada uma lei, e a toda lei existem também certos limites e condições. Todos os seres que não permanecem nessas condições não são justificados. E novamente, em verdade vos digo, que aquilo que é governado pela lei também é preservado pela lei e aperfeiçoado e santificado pela mesma. Portanto, existe esta lei eterna e necessária que faz parte da realidade independente de Deus. Para os mórmons, Deus é esse ser perfeito não por ter criado todas as coisas, inclusive as leis morais, mas sim por ter cumprido desde sempre essa lei eterna. Ou seja, Deus, para os mórmons, se submete a algo que, em última instância, está acima dele. Essa lei é uma verdade universal e causal. Ela existe por si mesma. Segunda doutrina. A teologia mórmon postula a existência de inteligências eternas. Esta é a ideia de que Deus não criou nenhum agente em particular. Em outras palavras, o núcleo de qualquer ser em particular existiu eternamente. Nossa essência não foi feita, nem criada. Vamos à fonte. Doutrina e Convenções, capítulo 93, versículo 29. O homem também estava no princípio com Deus. A inteligência ou a luz da verdade não foi criada nem feita, nem pode ser. Ora, isso é a doutrina das formas do platonismo, e não cristianismo. No cristianismo verdadeiro, ortodoxo e bíblico, é fácil inferir que as almas, tanto as humanas quanto as dos anjos, não são eternas. Sim, as almas são imortais, mas não eternas. Não teremos fim, mas nossas almas foram criadas no momento de nossa concepção, e a dos anjos no momento em que Deus os criou. Fôssemos eternos, seríamos Deus, e é exatamente isso que os mórmons creem, que somos deuses. Esse não é um vídeo de antropologia bíblica, então não posso me aprofundar, mas adianto que qualquer concepção diferente dessa trará problemas para a doutrina do pecado original, para a doutrina de que a totalidade do ser humano está caída e necessita de salvação, e a doutrina da expiação de nossos pecados em Cristo. Crer que as almas existiram no passado não é uma doutrina nem judaica nem cristã. A terceira doutrina é a ideia de que os mórmons rejeitam a ideia de criação ex nihilo. Criação ex nihilo é a ideia de que Deus criou tudo do nada e que toda a realidade é causalmente dependente de Deus. No entanto, se você começar a juntar algumas dessas peças, também chegará a outra conclusão. Lembre-se das duas coisas anteriores que mencionamos, a lei eterna necessária e as inteligências eternas. Agora também temos um universo eterno. Todas essas coisas existem independentemente de Deus. Tudo isso parece implicar que nada é realmente dependente do Deus mórmon, e aqui está o ponto. Eles estão sendo internamente coerentes, porque também acreditam que Deus, em sua mente, já foi um homem. Novamente, vamos direto à fonte. O fundador do mormonismo, Joseph Smith, afirmou: o próprio Deus já foi como nós somos agora, e é um homem exaltado e reina entronizado nos céus. Muito bem, vamos fazer uma pausa e deixar tudo isso se consolidar rapidamente.
A teologia mórmon postula que existe uma lei eterna necessária, que existem inteligências eternas, que o universo é eterno e incriado, e que Deus já foi um homem. Você provavelmente já percebeu que isso soa muito como o axiarquismo ateu. Mas vamos continuar. Já sabemos o que faz de Deus ser Deus no pensamento cristão, mas o que faz de Deus ser Deus no pensamento mórmon? Os cristãos acreditam que toda a realidade contingente, contingências são as coisas não necessárias, ou seja, que poderiam ou não existir, como por exemplo nós ou qualquer outro ser que não seja Deus. Deus é um ser necessário. Todo o restante da realidade é contingente. Continuando, toda a realidade contingente é em última instância dependente de Deus, que é um ser necessário. Os mórmons não pensam assim. Então aqui está a questão-chave. Se Deus não criou a inteligência, não criou a matéria, não criou as leis morais e não criou o plano de exaltação, então o que exatamente faz de Deus, Deus? Na teologia mórmon, é porque Deus obedece à lei eterna necessária. Essa lei não tem criador, ela simplesmente é. E lembre-se, os deuses na teologia mórmon já foram humanos. Esses humanos passam pela lei eterna, obedecem a ela e são exaltados à condição de deuses. Em outras palavras, no pensamento mórmon, a realidade causal tem uma natureza disposicional pela qual, se você seguir essas leis eternas, os humanos são exaltados à divindade. Isso está começando a soar cada vez mais como axiarquismo ateu. Neste ponto, o mórmon ainda pode objetar e dizer algo como: então acreditamos que os humanos se tornam deuses. Não somos ateus. Ainda acreditamos em deuses. E isso nos leva ao próximo ponto que quero abordar, a doutrina da deificação. Sim, os mórmons acreditam que os humanos se tornam deuses. Mas aqui está o problema. Quando os mórmons dizem que acreditam que os humanos se tornam deuses, ainda precisamos nos perguntar o que essa palavra realmente significa. Em outras palavras, aqui está a pergunta que precisamos fazer. A doutrina mórmon da deificação implica que os humanos se tornem deuses de uma forma significativa ou categoricamente semelhante às categorias do monoteísmo e do politeísmo, de modo que eles não sejam ateus? Quando os humanos se tornam deuses, há uma mudança ontológica significativa ou relevante? Um dos principais filósofos mórmons, Blake Osler, responde isso. Em seu livro, Explorando o Pensamento Mórmon, volume 2, ele afirma explicitamente: Deus e humanos são da mesma espécie, eles são parentes. Bingo, ou seja, só existem humanos, exatamente como o axiarquismo ateu. Isso é heresia e pesada. Conclusão. 1. No mormonismo, a realidade tem valores eternos, leis eternas, inteligências eternas e nenhuma explicação definitiva e nenhum fundamento metafísico. 2. Deus é simplesmente o participante mais bem-sucedido neste sistema. Ele pode ter sido o primeiro, mas não é o criador de nada. O foco principal do meu argumento aqui é metafísico, não sociológico. Tudo o que estou dizendo é que a metafísica deles opera dentro das mesmas categorias do ateísmo, onde só existimos nós, humanos, sejam exaltados e poderosos, sejam fracos e caídos. Isto posto, então o que o mórmon pode fazer aqui? Na minha opinião, há algumas opções, e apenas uma delas parece ser a melhor. A primeira opção é engolir o sapo. E tudo o que quero dizer com isso é: seja consistente com suas crenças e simplesmente aceite o fato de que você está funcionalmente e metafisicamente na mesma categoria do axiarquismo ateu. E você tem que admitir, caro senhor e senhora mórmon, sua mente funciona com as mesmas categorias ateístas de qualquer ateu convicto. Um muçulmano tem um conceito de divindade mais bem fundamentado que o seu. Ao menos se você quiser avaliar com categorias que definem, de fato, um monoteísta e principalmente um teísta. A segunda opção em aberto para o mórmon é repensar sua teologia. Contudo, isso causará enormes problemas internos e problemas de consistência dentro da teologia mórmon. E isso nos leva à terceira e última opção em aberto para o mórmon, que eu acho ser a melhor. Deixe seu ateísmo para trás.
e adore o único Deus verdadeiro e Rei do universo, o fundamento último de toda a realidade, que existe como 3 pessoas, e uma delas, Deus Filho, se encarnou por você, que morreu na cruz por você, e então venceu a maldição do pecado e da morte em nosso nome, e convida você a fazer parte de sua família através de arrependimento e fé. Se você chegou até o final deste vídeo, significa que esta mensagem foi importante para você. Se você deseja ver mais conteúdo como este alcançando pessoas para Cristo, você pode nos ajudar somente com um like, se inscrevendo e compartilhando. Seu apoio torna estes vídeos possíveis. Um abraço e até o próximo vídeo.